Bom dia, alunos do 8º ano, eu sou a professora Priscila de Língua Portuguesa. Nossa semana de estudos é de 25 de maio a 29 de maio. Vamos para as orientações. Assistir atentamente ao vídeo. Hoje vocês vão pegar o caderno de Língua Portuguesa, o caderninho do aluno. São Paulo faz escola, o currículo paulista, tá? Que vocês receberam. Desenvolver os exercícios propostos. Depois de feito, vocês vão tirar foto da tarefa e enviar pelo WhatsApp para a professora. Vamos recordar, semana passada nós aprendemos algumas figuras de linguagem do livro didático. Hoje nós vamos utilizar o caderninho São Paulo faz escola, o currículo paulista. Bom, eu coloquei aqui a capa do livro de vocês, tá? São Paulo faz escola. Então vamos lá. Página 7, todos. Comanda, ó. Vocês vão prestar atenção na leitura do texto para responder os exercícios propostos, tá? Então, vamos ler esse texto. Atividade 1. Um tema controverso. Tatuagem. Bom, tatuagem é um tema bem controverso, porque muitas pessoas dizem muitas coisas a respeito desse tema. Vocês já ouviram falar sobre esse tema? O que as pessoas pensam sobre tatuagem? O que a sua família pensa a respeito de se tatuar? O que os mais antigos falam sobre tatuagem? E as pessoas mais novas, a juventude, o que acha disso? Então, formularam um pensamento sobre esse tema? Vamos ler as informações desse texto. Leia o texto a seguir. A tatuagem é uma das mais antigas maneiras utilizadas para modificar o corpo. Então, é recente tatuagem? Não, percebam aí, é bem antigo. Evidências arqueológicas confirmam a existência de tatuagens feitas no Egito, entre 4.000 e 2.000 a.C. Tatuar significa pintar ou gravar desenhos na pele. Tatuagem, aí tem a pronúncia no francês e no inglês, originou-se em línguas polinésias, na palavra tatal. Acredita-se que os povos próximos ao Oceano Pacífico cultivavam a tradição da tatuagem. Embora seja uma prática contemporânea, ou seja, acontece no dia a dia, presente em diferentes esferas sociais, tatuar o corpo tem suscitado polêmicas que transitam entre a estética, a identidade de grupos e o meio profissional. Então, existe uma polêmica se é só para beleza, estética, para identificar um grupo social e no meio profissional. Esse meio profissional exclui, será, pessoas por ter tatuagem? Vocês já ouviram falar disso? Dessas polêmicas, nem sempre se exclui o preconceito. Muitas pessoas têm preconceito sobre a tatuagem. Vocês conhecem pessoas preconceituosas a respeito de tatuagem, sim ou não? Bom, percebam que é um tema mesmo controverso. Aqui vocês têm dicas para pesquisar sobre a origem da tatuagem, sobre tatuagem, para vocês se informarem mais sobre esse tema, sim? Depois de vocês pesquisarem, aprofundarem, ir a fundo no tema tatuagem, vocês vão responder essa questão. Tatuagem está ligada à curiosidade, à estética, à transgressão ou simplesmente a um querer do momento, a uma impulsividade? O que vocês acham? Tatuagem está ligada só à curiosidade? É só para ficar bonito, estética? É o descumprir as regras? É uma transgressão? É um querer só do momento, uma impulsividade? Eu vou lá e fiz, sem pensar. O que você pensa a respeito da prática de pintar ou gravar desenhos na pele? O que você pensa a respeito disso? Vocês vão desenvolver uma opinião a respeito dessas duas perguntas e vão escrever um parágrafo, tá? Desenvolva um parágrafo que contenha a sua opinião a respeito. Atividade 2.
Depois de ter se informado sobre o tema em questão, leia o texto e responda os exercícios. Então, vamos para a atividade 2. Esse texto é da professora Marina Salete Martim. Tatuagem, liberdade de expressão apenas? Século XXI. Ser moderno é correr riscos, é quebrar tabus, é expressão da nossa liberdade de ser, de sentir, de causar, abalando alicerces tão demodês. É querer deixar nossa marca no mundo. E como realizar tal desejo? Quando o tema é tatuagem, por exemplo, o maior problema é o fato de que o jovem, menor de idade, realizá-la sem o consentimento dos pais, o que é proibido por lei. É interessante acrescentar ainda que uma boa conversa sobre o assunto vale muito mais que um simples sim ou não entoado pelo responsável. Esclarecimento é essencial à criança e ao adolescente, a fim de que eles compreendam que as escolhas implicam arrependimento ou maturidade para assumir a consequência das próprias atitudes comportamentais num futuro próximo. Note, entretanto, que o problema não é a tatuagem, e sim o que essa marca representa. Símbolos que podem exteriorizar elementos preconceituosos, religiosos, racistas, extremistas, ligados às drogas, ao álcool, à declaração de amor, etc. Segundo o velho clichê, o que realmente importa não é a aparência, mas a essência. Conhecer a nós mesmos e o nosso papel na sociedade é fundamental para que não sejamos fantoches da moda ou de um grupo entregue ao nonsense. Procurar informações, conversar com os adultos, com especialistas, antes de tomar qualquer atitude, não é dependência, é aprendizado. Então, aqui nós temos a opinião da professora Marina Salete sobre o tema tatuagem. Percebam que ela começa falando que esse tema, ele quebra tabus, né? É um tema polêmico. E ela fala que os adolescentes, eles não podem fazer a tatuagem sem a permissão dos pais. E que muitos jovens, eles precisam de informações antes de fazer uma tatuagem para que depois não exista o arrependimento, né? Isso está ligado à maturidade. Vamos para um exemplo. Um jovem vai lá e tatua o nome da namorada, um adolescente de 15 anos. Aí depois ele larga da namorada. Não quer mais a tatuagem, vem um arrependimento, tá? Uma declaração de amor no braço. Então tem que pensar realmente no que vai fazer, né? Para que depois não venha um arrependimento. Então procurar informações com adultos ou especialistas é realmente importante para tomar uma atitude que é uma tatuagem, né? Que é definitiva no corpo. Então aqui tem uma opinião da professora Marina Salete Martim. Depois de lido, vocês vão ler sozinhos o texto novamente, tá? Vão pensar a respeito disso. Vocês vão fazer o entendimento dele. Após a leitura do texto, responda as questões propostas. Exercício 1. A. Qual é o ponto de vista da autora a respeito da tatuagem em menores de idade? Qual que é o ponto de vista dela a respeito da tatuagem em menores de idade? Vocês vão escrever aqui. B. Ao se posicionar em relação às intervenções dos responsáveis quanto à tatuagem em menores de idade, a autora sugere que não se trata de dizer sim ou não. Quais aspectos ela propõe que sejam considerados, além desse posicionamento? Então, não tem a ver com o pai falar sim ou não, isso ela diz, deixa claro. Ela fala que precisa fazer algumas intervenções. Quais são elas? Qual é o posicionamento dela a respeito disso? C. Releia o último parágrafo do texto. Então, vocês vão ler novamente o último parágrafo. Você concorda com o ponto de vista da autora, sim ou não? Sobre uma possível submissão dos indivíduos a modismos? Você acredita que, às vezes,
um jovem, um adulto vai lá e faz uma tatuagem só porque está na moda? Sim ou não? E vocês vão comentar a respeito disso. Exercício 2. Observe a organização do texto. Algumas palavras aparecem destacadas por meio do uso de letras maiúsculas, a caixa alta. Esse recurso de expressão produz efeitos de sentido de contraponto de ideias, realce de ideias, repetição de ideias ou oposição de ideias. Então, vocês vão lá no texto, vão olhar as palavras que estão em caixa altas e vão assinalar qual está correta. Para responder as questões 3 a 6, observe o período inicial do texto. Então, vocês vão responder a 3, a 4, a 5 e a 6. Século 21. Ser moderno é correr riscos, é quebrar tabus, é expressão da nossa liberdade de ser, de sentir, de causar, abalando alicerces tão demodês, tão fora de moda, né? Os termos sublinhados significam, respectivamente, aí vocês vão assinalar A, B, C ou D. Provocar desordens sem modos. B, promover conflitos e fora de moda. C, chamar atenção e sem modos. D, chamar atenção e fora de moda. Então, causar e demodês significa o quê? A, B, C ou D? O termo demodê tem origem francesa. Do ponto de vista da variedade linguística, trata-se de um neologismo, estrangeirismo, arcaísmo ou erro gráfico. 5. O emprego de aspas no termo causar indica que, no texto, trata-se de uma expressão gíria. A autora utilizou o termo equivocadamente. A termo adquire sentido diferente de motivar. São corretas as afirmativas. A, 1 e 2 apenas. B, 1 e 3 apenas. C, 2 e 3 apenas. Ou D, 1, 2 e 3. Qual está correta? 6. Observe o período. Note, entretanto, que o problema não é a tatuagem, e sim o que essa marca representa. Símbolos que podem exteriorizar elementos preconceituosos, religiosos, racistas, extremistas, ligados às drogas, ao álcool, à declaração de amor, etc. A conjunção entretanto, em relação à ideia anteriormente expressa no texto, produz sentido de A, explicação, B, conclusão, C, consequência, D, oposição. Então, vocês vão assinalar. Pessoal, se vocês não entenderam a explicação, vocês podem pedir para a professora no privado ou no grupo que vocês têm do WhatsApp. Façam pesquisas a respeito desse conteúdo, tá? Para a gente desenvolver as próximas atividades. Sim, ótima semana de estudos a todos. A professora está disponível, então, no WhatsApp. Beijos!